Olá, o programa Extra Classe de hoje presta uma homenagem a Ariano Suassuna, um dos mestres da literatura brasileira. Nascido na Paraíba em 1927, Suassuna morreu em julho passado e deixou para a posteridade obras que marcaram a história da nossa cultura. E para falar um pouco mais sobre a obra e vida de Ariano Suassuna, nós estamos aqui com Ângela Vaz Leão, que é professora titular do programa de pós-graduação em Letras da PUC Minas e professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, professora Ângela, eu agradeço a participação conosco no Extra Classe. Sou eu quem agradeço a gentileza que vocês tiveram de me convidar. Ok. Professora Ângela, eu gostaria que a senhora nos contasse quem foi e qual foi a importância, qual é a importância, né, de Ariano Suassuna para a literatura brasileira. Bem, eu acho, essa é uma opinião pessoal minha, mas ela deve ser compartilhada por várias pessoas, eu acho que Ariano Suassuna foi um dos maiores vultos da literatura brasileira no século XX. Não só pela qualidade da sua obra, pela competência com que ele se diversificou em várias áreas da literatura, como também pela originalidade. Ele tem pontos de vista que são muito originais e tem obras também que são muito originais. Ele não só pratica vários gêneros que são da tradição literária de qualquer país no mundo, como o romance, a poesia, o teatro, mas ainda ele cria outros gêneros diferentes, como, por exemplo, as iluminagravuras, de que depois eu penso que vamos falar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria, professora Ângela, que a senhora então comentasse um pouco da obra de Ariano Suassuna, dos traços estéticos, das características mais marcantes, enfim. Há dois traços que são muito típicos do Ariano Suassuna. Em primeiro lugar, é o apego às coisas da terra. Ele foi um homem que nunca saiu do Brasil, nunca viajou para fora, para o exterior. Tudo quanto ele queria saber, ele tinha que encontrar no seu próprio país. Então, isso eu acho que é muito original. Hoje, uma pessoa que se diz culta quer logo mostrar que foi aos Estados Unidos, que foi à França, que lá aprendeu isso e aquilo. Ele não. Ele tirou tudo do fundo tradicional brasileiro. Essa é uma das características. Agora, outra característica é a sua genialidade, a sua criatividade, porque além de ter versado gêneros que são tradicionais desde os gregos, ele criou outros gêneros, criou formas de ver o mundo que nós não encontramos em outros escritores do século XX. Na minha literatura, tanto no romance como no teatro, existe um elemento mágico, fantástico, poético, que vem do folheto de cordel e que faz da minha literatura uma literatura não realista, não naturalista. Agora, professor, o Ariano Suassuna foi um escritor que dialogou bem com a cultura popular. De que maneira isso se deu em suas obras? Eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho isso para a gente. Sim. Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que ele não admitia que sua obra fosse considerada uma obra popular. Ela tinha raízes na tradição popular, mas a partir daí ele criava de tal maneira que a sua obra é erudita. Então, ele sempre disse que fazia uma obra que ele queria que fosse erudita, embora ela tivesse raízes na cultura popular. Certo, mas isso estava bem presente em sua obra, né? Bem presente. Agora, a cultura nordestina também... Eu posso dar um exemplo, se você quiser. Claro, fique à vontade. Por exemplo, se você tomar o Alto da Compadecida, que no teatro de Ariano é talvez a peça mais representada em todo o mundo. Tome lá! Chega! Morra, desgraçado! Está vendo o sangue? Estou. Se você der a facada, disso nunca duvidei. Agora eu quero ver você curar o homem. É já.
uma porca! E uma carta! Carta? Nos proteja, Santo Antônio! Vá na minha frente e procurar Euricão para entregar essa carta a ele. Carta? Deca, que quer Heraldoro Vicente comigo? Eu acho que é dinheiro emprestado, seu Euricão. Toda vez que ele me manda assim na frente é pra isso. Danou-se! Não é só no Brasil, não. Em todo mundo. Quando eu fui à Alemanha, no momento em que eu atravessava o checkpoint, em que você é fiscalizado para passar de Berlim Ocidental para Berlim Oriental, isso faz muito tempo. Sim. Né? Então, logo que você passava e era inspecionado, trocava suas moedas pelas moedas correntes no país, você via, assim, do lado da Alemanha Oriental, uma casinha que era a casinha do turismo, onde você ficava sabendo das novidades. Se você tinha 1 dia ou 2 dias para ficar em Berlim, você tinha que fazer a seleção daquilo que queria ver. Então eu fui lá e chego lá e estava anunciado isso. Para aquela noite estava anunciado isso. Das Testament des Hundes. O que significa o testamento do cachorro? Era o Alto da Compadecida. E eu, infelizmente, não pude ver. Olha, porque pena. a gente tinha hora para voltar, Sim. sair de lá. Se eu ficasse depois das 10 horas, eu seria entregue à embaixada no meu país. Só ela que podia me devolver de novo para a França. Eu estava na França, não é? Então, eu não pude ver a peça em alemão, mas estava passando lá no dia o Testamento do Cachorro, que foi o nome que eles deram ao Alto da Compadecida. Naturalmente, num país que naquele tempo era um país comunista, talvez o nome, o Alto da Compadecida, tivesse uma conotação assim muito católica e eles não quisessem se comprometer. Agora, professor, conta pra gente um pouco da sua relação pessoal que a senhora manteve com o Ariano Suassuna. A senhora se tornou amiga dele, não foi isso? Muito, muito. Embora eu nunca lhe tivesse escrito uma carta, porque eu não sou de escrever cartas, mas eu tenho muitos documentos dele, muitas dedicatórias. Foi o seguinte, houve um congresso em Recife, organizado pela Brasa, que é uma instituição norte-americana composta de brasilianistas. Brasa significa Brazilian Studies Association. E essa instituição realiza congressos de 2 em 2 anos e a cada vez num país diferente. Pois bem, nesse ano em que eu vou conhecer o Ariano Suassuna, o congresso da Brasa se realizaria em Recife. Eu nem sabia o que era a Brasa, mas quando cheguei na universidade, vi as minhas colegas preocupadas, preparando currículo, preparando as coisas para ir à Brasa. Então me informei do que era e aí, à última hora, fiz a minha inscrição para eu ir apresentar um trabalho lá. E aí eu preparei o estudo, a análise de uma iluminogravura do Ariano que eu tinha há muito tempo, que se chama A Tigre Negra, porque a palavra tigre é feminina lá no Nordeste, então A Tigre Negra. Eu estudei essa iluminogravura e pensei assim, bom, eu vou apresentar isso em Recife. E fui para apresentar em Recife isso. E quando eu chego lá na sala, a minha apresentação foi a primeira, quem estava na frente era Ariano Suassuna. Estava lá na frente. Eu quase morri de preocupação, porque eu ia dissecar uma obra dele. É como se você dissecasse ali uma pessoa em vida, né? Com o próprio ali na frente. Sim, então, aumenta a responsabilidade. eu fiquei muito preocupada. Fiz o trabalho, mas parece que ele gostou, porque depois se tornou amigo meu. E quando uma vez ele veio a Belo Horizonte fazer uma palestra a convite da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ele pediu que me telefonassem e que eu não deixasse de ir ao Francisco Nunes, onde ele iria falar, porque ele precisava que eu estivesse lá. Então eu fui. E depois da palestra, ele me chamou ao palco e me ofereceu 2 outras iluminuras. Eu só tinha uma comprada lá na Paraíba. Ele me ofereceu 2 outras iluminuras. A partir daí, sempre nós tivemos
esse contato assim um pouco indireto. Essas iluminogravuras ilustram bem esse perfil multiartístico do Ariano, né, professora? Porque ilustra também muito essa falta de preconceito dele. Ele não é um homem preconceituoso, porque muitos intelectuais preconceituosos, porque gostam do moderno, passam a criticar desfavoravelmente o clássico ou o medieval. Ele não tinha isso. Então, na iluminogravura, há uma associação entre a arte medieval e a arte moderna, porque ele faz o seguinte, ele faz um soneto que é muito tradicional. Não há tipo de poema que seja mais tradicional que o soneto. Ele faz um soneto. E ele próprio ilustra esse soneto numa folha de papel, com 44 por 66, como já disse. Ele faz o esboço com nanquim preto, depois leva a um xerox, mandou reproduzir 50, ele só fez 50 de cada um. E depois ele faz o colorido a guache ou a óleo de uma por uma das iluminogravuras. Bacana. Você imagina, são 20, ele já produziu 20. O primeiro álbum, que se chamava Sonetos com Mote Alheio, são 10. E o segundo álbum, chama Sonetos de Albano Servo Negro, são outras 10. Então, se você pega aí 10 com 10, 20, e ele fez 50 de cada uma, ele coloriu as 1000 iluminogravuras. À mão. À mão. A guache ou a óleo. É muita coisa. Sim. Muita coisa. E são belíssimos. São belíssimos. E ao passo que o soneto é muito tradicional, como eu dizia, essa ilustração é muito moderna, pelos tipos de desenho que ele faz, pelo tipo de forma de reprodução, não é? Então, aquilo tudo é feito em offset. Agora, o que foi o movimento armorial criado por ele, professora Ângela, e como isso se desdobrou em suas obras? Bom, armorial, a princípio, era um substantivo da língua portuguesa. Se referia à arte dos brasões. E o brasão, como você sabe, é um símbolo, é um desenho que significa nobreza. São os nobres que têm brasões. Os reis, os países, as cidades têm o seu brasão, não é? Pois bem, então ele tomou essa palavra armorial e passou a usá-la como adjetivo, porque o armorial é um substantivo, é uma coleção de brasões. E ele passou a usar como adjetivo arte armorial, pintura armorial, literatura armorial, teatro armorial. Ele passou a usar como adjetivo, significando justamente esse tipo de arte que se inspira, que tem suas raízes no popular, na cultura popular de um país e que dela faz uma cultura erudita, faz uma obra erudita. Então é isso que é armorial. Agora, professora, você acredita que Ariano Suassuna recebeu a devida crítica, pelo menos aqui no Brasil, enfim, a devida atenção da crítica? Eu acho que não. Acho que poderia ter sido mais. A qualidade da sua obra poderia fazer que ele fosse muito mais conhecido. Porque ele se tornou muito, muito conhecido pelas suas aulas de espetáculo. Sim. Ele mesmo que ia à televisão e fazia aquelas aulas de espetáculo. Mas não quer dizer, e também pelo Alto da Compadecida, que foi muito representado. Mas, além disso, não há muita divulgação nem dos seus romances, nem da sua poesia, que é excelente, e nem das suas iluminogravuras. Não há uma divulgação à altura do que ele merece. Certo, professor, para a gente terminar essa nossa entrevista, qual papel os professores e a escola podem desempenhar no sentido de resgatar a importância de Ariano Suassuna para a literatura e para a cultura brasileira? Eu penso que a escola tem a obrigação não só de fazer isso com Ariano Suassuna, como todos os outros ícones da nossa literatura, não é? Sim. Mas é preciso que ele seja mais estudado, mais lido, porque atualmente nós temos no Brasil todo só 3 autores que têm escrito incessantemente sobre
o Ariano. Há outros, há muitos outros, mas que fazem um artigo hoje, outro amanhã e depois não fazem mais. Agora, nós temos 3 grandes cultores da obra de Ariano Suassuna. Uma é uma francesa que veio morar no Pernambuco, lá se casou, hoje leciona na Sorbonne, é Idolete Musar. Então, ela tem uma obra muito boa, a tese dela foi defendida na Sorbonne e publicada aqui. Temos uma outra pessoa, que é o Carlos Newton Júnior, que hoje é professor na Universidade Federal de Pernambuco e que foi para o Pernambuco. Ele é do Rio Grande do Norte, mas foi para o Pernambuco por causa do Ariano Suassuna, lá se fixou e tem muitos livros sobre ele. E um terceiro é o Braulio Tavares, um grande escritor nordestino que tem escrito muito sobre o Ariano e que produziu um livro maravilhoso que chama ABC de Ariano Suassuna. Esse livro é composto de de artigos sobre a vida e a obra do Ariano. E todos os títulos dos artigos começam por uma letra do alfabeto, A, B, C, D, o que mostra também a influência da cultura nordestina, não só sobre o Ariano, mas sobre o próprio Braulio, que é o autor, né? Que pega um tipo de cantiga dos cantadores nordestinos, que é o ABC, e compõe a sua obra de crítica literária nesses moldes. Bacana. Professora Ângela Vaz Leão, agradeço a participação e a gentileza dessa entrevista e desses conhecimentos aqui para a gente. Muito obrigado. Eu é que agradeço, viu? Me lembrei de uma história muito boa. Diz que passaram, é outra história brasileira, um doido passou pelo outro assim, nos corredores do hospício, né? Aí um disse para o outro, disse, ei, cadê a continência? O outro disse, continência? Por que eu vou fazer continência para você? Ele disse, porque eu sou o imperador Napoleão Bonaparte. O outro disse, deixa de tua conversa, rapaz, tu és lá imperador. Quem foi que te nomeou imperador? Aí o outro disse, Jesus Cristo. Aí o outro disse, eu? Confira agora a agenda da semana. A partir de hoje, o Planetário do Espaço do Conhecimento, o FMG, promoverá sessões gratuitas de astronomia aos sábados, a partir de 3 da tarde. Os encontros que seguem até 13 de setembro serão comentados pelo astrônomo Cristóvão Jacques. Mais informações pelo site www.espaçodoconhecimento.org.br. Hoje, às 8h30 da noite, acontece a 10ª edição do Encontro Minas na MPB, com shows de artistas mineiros na Praça da Liberdade. O encontro acontece durante o Festival Internacional Andando de Bem com a Vida, que promove diversas atividades relacionadas à consciência socioambiental e acontece até domingo também na praça. A gente fica por aqui. Mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitas trabalhadoras lutaram por igualdade de direitos. Porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, toda mulher tem seus direitos trabalhistas garantidos. Por isso, a greve é um direito fundamental que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho.